Rádio Campineiro. Você hoje no programa vai participar pelo Fala Galera 971021493, mensagem de áudio e também mensagem de texto. Quem você escalaria no lugar do suspenso Felipinho? Felipinho tomou o terceiro cartão amarelo. Manteria o Elvis na equipe titular. E para os bugrinos, Regis entrou bem na última partida contra o Ceará. Merece uma vaga na equipe titular contra o Ituano. 971021493. Repito, se você ainda não pegou os temas de hoje. Quem você escalaria no lugar do suspenso Felipinho? Manteria Elvis na equipe. E para os bugrinos, Regis merece uma vaga na equipe titular contra o Ituano. Guarani joga amanhã, 17 horas, em Itu, Estádio Novelli Júnior. Participe, anote aí o nosso WhatsApp 971021493. E daqui a pouco eu vou dar uma dica, você que quer assistir o jogo da Ponte Preta. A Ponte joga domingo, 15h30 no Majestoso, para enfrentar a Chapecoense. Você que é Ponte Pretano e quer assistir de graça o jogo nas cadeiras vitalícias, fique atento, fique ligado. Uma dica é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já vai entrando aí que já eu vou dar a dica o que é que você vai fazer para ganhar 10 ingressos para o jogo da Macaca, tá bom? Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, vamos ao Fala Galera de hoje. Quem você escalaria no lugar do suspenso Felipinho? O Amaral, com toda a certeza do mundo. O Amaral seria o meu escolhido ali no meio campo da Ponte. E se eu manteria o Elvis na equipe titular? Não manteria, porque ele está fora de forma. E a Chape, com toda a certeza do mundo, ela vai jogar de maneira reativa, como é a cara do Dalpozo. Não vai ter espaço para o Elvis pegar na bola. Então, apesar do jogo dentro de casa, e ele ser muito importante tecnicamente e não ter substituto, é melhor você ter 11 contra 11 do que ter um jogador dentro do campo que só bate escanteio. Desculpa, eu entendo quem pensa diferente, mas eu não escalaria o Elvis enquanto ele não tiver minimamente uma condição física adequada. Quem vai jogar no lado dele, isso aí é o pintado que tem que ver. Agora o Elvis dentro do campo, a Ponte joga com um homem a menos. Até para preservar o jogador e pelo respeito que eu tenho por ele. Então, eu tiraria ele do time titular. Regis merece uma vaga na equipe titular contra o Ituano? Merece. Ele entrou muito bem. Veja o escanteio que ele bateu no segundo tempo. Finalzinho do jogo, aquela cabeçada na trave do Bruno Mendes. E ele tá pronto, ele tá bem fisicamente, tá afim, tá correndo, entrou bem no jogo. Então, quem vai sair, Carlos Henrique? Problema do Humberto Loser. E se manter o Regis no banco? Também tá certo, porque o João Vitor e o Bruninho estão jogando super bem. E se ele jogar, quem tira? Eu tiraria o João Vitor, mas se ele manter o João Vitor no time titular, tá certo também, não é? Tem 3 para 2 vagas. É uma questão de opinião e de ponto de vista. Batista. Você vai participar do programa de hoje, 971021493, mandando mensagens de áudio, um áudio aí 40, 50 segundinhos. E a mensagem de texto, um texto curto. Assim você dá oportunidade para termos um número maior de ouvintes, um número maior de torcedores participando do programa. Pautas do programa de hoje com relação aos times de Campinas. Pautas da Ponte Preta. Sem vencer as 5 rodadas, Ponte recebe a Chapecoense domingo, 3h30 no estádio Moisés Lucarelli. Estarei nesse jogo, vou narrar aqui pela Rádio Bandeirantes. Suspenso, Felipinho abre vaga no meio-campo e Pintado segue sem poder repetir a escalação. Amaral,
é o provável substituto. Ponte fecha a janela de transferências com 4 contratações e a saída de Matheus Jesus. Macaca não atinge meta de 4 jogadores para o sistema ofensivo. Ponte divulga novo uniforme com escudo dourado em homenagem aos 123 anos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Sem vencer há 5 jogos, Macaca tenta quebrar pior sequência do ano. Pautas do Guarani. Lucas Adel foi apresentado hoje e fala pela primeira vez com a camisa do Guarani. Outro que foi apresentado foi o Pablo Tomás. Ele também fala pela primeira vez, da chegada, como que vai ser vestir a camisa do Bugre. Lucas Drubski faz um balanço sobre o trabalho dele na janela de transferências, o que o Guarani conseguiu fazer. Com lesão na coxa, Derek vira desfalque por 15 dias no Guarani. A expectativa é que o atacante esteja recuperado até o jogo contra o Sport dia 18, no Brinco, perdendo os duelos contra Ituano e Juventude. Lesão na coxa, grau 2. Invicto a 6 rodadas, Guarani enfrenta o Ituano amanhã, 17 horas, Estádio Novelli Júnior. Transmissão ao vivo na TV aberta, na tela da Band. Sem nenhum suspenso, Humberto Louser pode repetir a escalação do último duelo contra o Ceará. Apresentados na manhã de hoje, zagueiro Lucas Adel e atacante Pablo Tomás estão regularizados no bid da CBF e ficam à disposição de Louser. Guarani defende bom aproveitamento contra times da parte de baixo da tabela da Série B do Brasileiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Comitê Paralímpico Brasileiro convoca psicólogo do Bugre. Tem também as pautas do dia, mas são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista vai escolher um dos assuntos para colocar na sua opinião. Assunto 1. Em jogo emocionante, Campinas vence Sampaio Correia por 78-69 e sai na frente na semifinal da Liga de Basquete Feminino. O próximo duelo acontece na segunda-feira, 19h30, no Maranhão. Notícia 2. Napoli faz proposta ao Bragantino por contratação do zagueiro Natan. No ano passado, o jogador foi especulado pela Roma, mas negociações não avançaram. Notícia 3. Copa do Mundo Feminina 2023 já registra público maior que toda a edição de 2019, com o número de jogos na primeira fase pouco menor que o de toda a edição passada mundial na Austrália e Nova Zelândia. Tem 1.200.000 torcedores nos estádios antes do mata-mata. São notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas que merecem o destaque aqui no programa desta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte, time forte. Seja sócio campeão. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos deste fim de semana. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque daqui a pouquinho tem início a 22ª rodada. 9h30 da noite tem Mirassol e Sampaio Correia. Amanhã, 3h30, Avaí e Criciúma. Às 5 na tela da Band também aqui na Rádio Bandeirantes tem Ituano e Guarani. No mesmo horário, CRB e Botafogo. Às 18 horas, tem Sport diante do Novo Horizontino, 2 times que estão no G4. No domingo, 3h30, também com transmissão pela Rádio Bandeirantes, narração de Carlos Batista. Tem Ponte Preta e Chapecoense. Às 18 horas, Ceará e ABC. E na segunda-feira, 3 jogos fecham a rodada. 18 horas, Juventude e Vila Nova. Às 8, Londrina e Vitória. E no mesmo horário, Atlético Goianiense e Tombense. Lembrando que na Série B a liderança é do Vitória com 41 pontos, o Sport é o segundo também com 41, Novo Horizontino é o terceiro com 39 e o Criciúma é o quarto colocado com 38 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos da 18ª rodada, Série A ainda no primeiro turno. Amanhã, 4 da tarde, tem Santos e Atlético Paranaense. 18h30, Goiás e Fortaleza, Inter e Corinthians. 9 da noite, Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, Vasco e Grêmio, São Paulo e Atlético Goianiense, Cruzeiro e Botafogo jogam 18h30, mesmo horário de Curitiba e Red Bull, Bahia e América Mineiro. E fechando a rodada, também no domingo, 8 da noite, tem Cuiabá e Flamengo. Na Série A, a liderança é do Botafogo, 43 pontos. Flamengo 31, Palmeiras 31 e o Grêmio é o quarto colocado com 30 pontos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 17 horas e 17 minutos em Campinas. Participe com os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira participar, né? Sugerir para o debate no programa de hoje. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Mensagem de áudio, ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Eu assisti no jogo da Ponte semana passada na Copa Paulista, na TV Cultura. O pessoal lá falou que quase teve uma fusão da Ponte Preta com o Juventus. Eu gostaria de saber se o Tigrão sabia dessa história. Eu agradeço. Alexandre Centro, completando da Pera até o osso. Abraço, Alexandre, muito obrigado pela sua participação. O Tigrão ainda não está conosco. Quando ele aparecer por aqui, eu passo essa pergunta para ele, tá bom? Para saber se ele sabe desta possível fusão que alguma vez a Ponte tentou fazer com o Juventus e foi dito aí na transmissão da TV Cultura. Mensagem de texto. Boa tarde. Tem alguma previsão de quando o Pablo Diego estará apto para jogar? Obrigado, Wilson do Jardim Miranda, Campinas. A previsão... Bom, primeiro é o seguinte, né? O Pablo Diego, ele está fazendo um tratamento para evitar a cirurgia. E a previsão, quando ele começou a fazer esse tratamento, era de 4 semanas. Tá estourando por aí, hein? Tá estourando por aí. Até depois vou dar uma checada para saber se ele já está na transição. A assessoria de imprensa da Ponte não informa sobre jogadores que estão no departamento médico. Mas sempre que a gente solicita alguma informação, o pessoal corre atrás e tal e acaba passando a informação, né? Até porque não depende somente da assessoria de imprensa. Depende do departamento médico passar a informação. Mas deve estar estourando por aí. Pode ser que a Ponte, na sequência, já vá ganhar um reforço. Já ganhou o Everton. Necessita de mais algumas rodadas para ganhar o ritmo de jogo, mas ele está recuperado, graças a Deus, né? Ele teve uma contusão seríssima em agosto do ano passado, quebrou o tornozelo, partida contra o Brusque. Janeiro deste ano voltou a jogar, mas 15 minutos sentiu e teve que refazer a cirurgia. E aí, enfim, um tempo longuíssimo parado e agora já está aí à disposição. Boa tarde, Denis de Hortolândia. No lugar do Felipinho tem que jogar o Paulo Baia. Paulo Baia. Coloca ele no time, deixa o time mais ofensivo, joga jogo de 6 pontos. Se ganhar da Chape, abre 7 pontos da própria Chape. Então, o CH não gosta, né, dessa fala quando a gente diz que não existe jogo de 6 pontos. Mas veja o que o ouvinte está colocando, né? Se a Ponte ganha da Chape, não é isso, CH? Você não gosta, né? Não sou eu que não gosto. Não existe jogo de 6 pontos. Uma partida, uma vitória vale 3 pontos, não vale 6. Então, mas se a Ponte ganhar da Chape, ela ganha 3 pontos. Não adianta, Batista, você não vai me convencer. E evita que a Chape ganhe 3 pontos, ué. É só 3 que a Ponte... em cima da Chape. Só 3 que a Ponte ganha. Simples assim. Vale 3, então vale 3 pontos, não vale 6. Não, vale 3 pontos, mas evita que o adversário ganhe 3, ué. Tá bom, eu não concordo, mas respeito sua opinião. E esse tipo de argumento, ele só serve nesse caso. É, né? Quando está enfrentando um concorrente direto. E se daqui 5 rodadas, por exemplo, quem está no meio da tabela for para baixo na zona do rebaixamento? Não, se enfrentar um outro que está lá na zona de rebaixamento próximo, a argumentação vale para a ponta de baixo, vale para a ponta de cima. Agora, se vai enfrentar um adversário que está muito longe, por exemplo, um dentro do G4,
e o outro na zona de rebaixamento, o argumento não vale. Mas não vale para hoje, no futuro pode valer, Batista. Mas tudo bem, a sua argumentação, a minha é diferente. Vale 3 pontos, não vale 6. Boa tarde, gostaria de saber informações sobre a compra de ingresso pela torcida bugrina para o jogo de amanhã em Itu. Obrigado, Humberto. Deixa eu ver se o Ituano colocou alguma coisa. Normalmente, o Ituano coloca nas redes sociais, né? Especialmente no Twitter. Então, eu vou entrar aqui no Twitter oficial do Ituano para ver se tem alguma coisa a respeito de ingresso. Não tem. Dessa vez não colocou, né? Normalmente coloca, mas desta feita não colocou nada a respeito de ingresso. Mas vou mandar aqui uma mensagem para o Acas Fellinger, ele que é o assessor de imprensa do Ituano, para ver se ele me passa alguma informação sobre a questão do ingresso para visitante. Tá bom, Humberto? Muito obrigado pela sua participação. Vai mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio e mensagem de texto. E eu tenho um recado importante para você que está ligado aqui no som da Rádio Bandeirantes. AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, AM... Aliás, para Ribeirão Preto, só FM. O AM lá já foi desligado. FM 85.3. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Em 85.7 você ouve na região de Campinas e 85.3 na região de Ribeirão Preto. E quem está aqui na região de Campinas e ainda está no AM, fica aqui o convite para você migrar para o FM. O som é muito melhor. Esse estúdio é um estúdio digital. Aqui, ó, você tem uma imagem geral aqui do nosso estúdio, um estúdio preparado já para plataformas digitais e também para o FM. Então, você só terá a potência máxima, terá toda a qualidade se você migrar para o FM, que transmite em estéreo e tem toda a qualidade. Então, migre, você que ainda está no AM, para o FM, tá bom? E o meu recado é para você que está construindo ou reformando, ou então administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. E trabalha também com toda a linha de motores elétricos. A Sudeletro tem um time talentoso e dedicado, sempre antenado com as mais modernas e inovadoras tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e de hidráulica. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Conte com a eficiência Sudeletro para solucionar a sua necessidade. Visite a unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 3776-2400. Quer saber mais? Acesse sudeletro.com.br. Entrega em todo o Brasil. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Informação a respeito do preço do ingresso para o estádio Novelli Júnior. 60,30. Venda pela internet até hoje à noite.
amanhã só nas bilheterias lá no estádio Novelli Júnior. Para comprar o ingresso, você vai entrar no totalticket.com.br. Total Ticket. Ticket é T-I-C-K-E-T, mudo. totalticket.com.br. A carga não foi informada, mas os preços 60 e 30. 60 e 30. Opa, tem vinheta para 60 e 30 o preço do ingresso. 60 e 30. Sensacional, hein? Vai de novo. 60 e 30. 60 e 30, Bruno Guzmán, um dos maiores guitarristas do Brasil. 60 e 30. É, 60 e 30. Gravou aí, parabéns, hein? Muito obrigado. Sensacional, hein? Uma informação, 60 e 30, mas meia entrada só nas bilheterias, tá? Porque a internet não vende meia entrada, só entrada inteira. Então, pela internet, até hoje à noite, você vai comprar a entrada inteira. Mas lá, nas bilheterias do estádio Novelli Júnior, 60 e 30, meia entrada R$30. Grande abraço para o Marcos Ortiz, grande Ortiz, do site Planeta Guarani. Ninguém sabe mais do que o Ortiz sobre Guarani. Ele sabe tudo e mais um pouco do Guarani Futebol Clube. Sempre ouvindo aqui o nosso programa. Valeu, Ortiz. Grande abraço para você aí. Muito obrigado pela audiência. E quem quiser saber tudo do Guarani, só entrar lá no planetaguarani.com.br. Aliás, o Ortiz, que também é narrador. De vez em quando até ele faz lá uma homenagem, né? Usando as minhas nomenclaturas. Legal, hein? Belíssima homenagem. Sempre agradeço muito. Mas ele que narra os jogos lá na rádio web do Planeta Guarani. Bem, é o seguinte, daqui a pouco todas as informações aqui dos times de Campinas na rodada do final de semana. Boa tarde, aviso Batista que está vendendo ingresso na Secretaria do Brinco de Ouro. Opa! Na Secretaria do Brinco. Essa é uma informação importante, hein? Vamos ver aqui se a gente confirma com o Tasso. O Marcelo Tasso é o prefeito do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, para não dar a informação aqui de orelhada, já confirmo essa informação, tá bom? Midiático CH. Argumento de jogo de 6 pontos é apenas estatisticamente mal explicado. O certo é o seguinte: se o time que está abaixo na tabela com 3 pontos de diferença, por exemplo, ganhar, zera a diferença. Agora, se perder, essa mesma diferença vai para 6 pontos. Léo do Centro. Argumentação forte em CH. E aí, vai mudar de ideia ou não? Não, ele fica com a argumentação dele, eu fico com a minha. E obrigado pelo carinho da audiência. Tá Cavalo. Tudo certo. A minha opinião não muda. Jogo vale 3 pontos. Cavalo. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso, muito mais delicioso com os seus molhos favoritos. Você molha naquele potinho e leva na boca. Eu gosto do barbecue. E você? Qual é o molho que você prefere, hein? Fica muito mais delicioso com os seus molhos favoritos.
tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Bandeirantes. Olha a informação dos ingressos. A venda no Brinco foi anunciada às 16h30 e vai até às 18 horas. E então não dá tempo, 17h33. Bom, se você estiver nas proximidades do Estádio Brinco de Ouro, poderá ir então, né? Fecha às 18 horas. Mas amanhã, das 9 ao meio-dia, e lá no Estádio Brinco de Ouro vende meia entrada. Então hoje até às 18 horas, tá? Vai fechar às 18 horas. E amanhã até o meio-dia, das 9 da manhã até ao meio-dia. Então lá no Brinco, no Brinco você pode comprar a meia entrada. Pela internet, não. Mas lá no Brinco pode comprar sim a meia entrada. Então você pode sair daqui de Campinas. Você pode sair aqui de Campinas com o ingresso comprado, desde que compareça hoje até às 18, lá na Secretaria do Estádio Brinco de Ouro, ou então amanhã, das 9 da manhã até ao meio-dia, tá bom? Aí a informação. E você que é Ponte Pretano, a dica vai pro ar agora. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, vai encontrar lá um número de WhatsApp, tá no rodapé da tela, no vídeo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem uma senha. Você pega o número de WhatsApp e vai mandar nome completo, o seu CPF e a senha que está lá no canal de vídeos, para aquele WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Nome completo, CPF e senha. Ainda nesse programa, vou fazer o sorteio de 10 ingressos. Os ingressos serão retirados lá na loja da Macaca. Onde fica a loja? Você olhando de frente o portão principal do Majestoso, lado esquerdo. É só chegar lá, você, o ganhador, né? Chega lá dizendo que ganhou o ingresso, foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. 10 ingressos. Sorteio no programa de hoje. O sorteio é pelo site Sorteador. É um sorteio eletrônico. Então, só um CPF por participante, tá bom? Ou seja, só um participante. Ah, mas na família tem uns 10 lá. Beleza. Cada um tem um CPF, então cada CPF vale uma participação. Só não pode o mesmo CPF participar 2 vezes, senão um automaticamente vai ser desclassificado. Então mande a sua participação e boa sorte para você. 17h36, vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Carlos Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que joga no próximo domingo, 13h30 da tarde, no estádio Moisés Zucarello Majestoso contra o Ituano, tentando quebrar esse incômodo jejum, né? Já são 5 partidas sem saber o que é vencer no campeonato. A Ponte Preta ainda não venceu sob o comando do técnico Pintado. Para o jogo do próximo domingo, Batista, os ingressos nas bilheterias começam a ser vendidos amanhã. Pela manhã, a partir das 9 horas da manhã e também no domingo, os ingressos sendo vendidos nas bilheterias do Majestoso. De forma online, a venda já acontece, o torcedor pontepretano já pode comprar pela internet ingressos para o jogo do próximo domingo. Para esta partida contra a Chapecoense, o técnico Pintado não poderá contar com o Felipinho. Felipinho recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Criciúma e isso faz com que o Pintado siga aí sem poder repetir a escalação. O Amaral é o provável substituto do jogador, o Felipinho, para a partida do próximo domingo, né? Não muda muito em termos de característica, o Amaral é um pouco mais marcador aí do que o Felipinho. A Ponte que fecha essa janela de transferências, Batista, com 4 contratações.
mas teve a saída do Matheus Jesus, né? Matheus Jesus, que era jogador importante, constantemente, frequentemente titular no time da Ponte Preta. Então aí a Ponte fechando essa janela de transferência sem atingir a meta de 4 jogadores para o sistema ofensivo. Era aquilo que pedia a comissão técnica. Então a Ponte Preta, um dos times que menos contratou, né, para essa janela de transferências antes que ela fechasse, vai ter que terminar o campeonato, seguir a competição com o que tem em mãos. A Ponte Preta que está 4 pontos acima da zona do rebaixamento, tem o pior ataque do campeonato. Eu convido você, torcedor ponte pretano, a visitar o portal Carlos Batista. Lá você vai ter uma matéria especial falando exatamente sobre esse jejum aí, essa sequência de 5 jogos já sem vencer da Ponte Preta. A Macaca tenta quebrar a pior sequência do ano. Então tudo depende de uma vitória, de um resultado positivo da Ponte Preta no próximo domingo contra a equipe da Chapecoense. Partida 13h30 da tarde no estádio Moisés Zucarelli. É o majestoso, a Macaca, que quer reagir, quer começar aí essa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Batista, veja, a Ponte vai para um jogo já de vida ou morte. Ela não pode perder esse jogo aí para a Chape. Porque se ganha, abre. Se perde, pode ficar atrás da Chape. Não fica nessa rodada. Mas eu explico melhor. A Chape tem um jogo a menos, né? Ainda vai jogar com o Botafogo em Ribeirão. Aquele jogo que não foi realizado por conta do ciclone extratropical. A Chape era com o Botafogo em Ribeirão e o Avaí, que também não viajou. Ciclone varreu lá Santa Catarina. E o Avaí jogaria com o CRB, salvo engano. Eu sei que a Chape era com o Botafogo. Então, quando você olha aqui a tabela, a Chapecoense, puxa vida, não? 17ª, 19 pontos. E a Ponte 14ª com 23. Só que a Ponte já jogou 21 vezes. E a Chape jogou 19 vezes. Jogou 20, perdão. 20, um jogo a menos. Então, digamos que dê um resultado que ninguém quer amanhã, a Chape iria para 22. E se ela ganha do Botafogo o jogo que ela tem a mais? 25 contra 23. Então, esse negócio do jogo de 6 pontos, quem não gosta disso daí é o JN. JN de Nair. JN de Jornal Nacional. E eu gosto. Eu acho que tem sim jogo de 6 pontos. Quando você ganha 3, isso aí é matemática, né? É a regra dos sinais. Então, quando você ganha 3 e impede que o adversário ganhe 3, sinais iguais. 3 mais 3, 6. Então, é jogo de 6 pontos. Quando é confronto direto, é jogo de 6 pontos. Então, a Ponte tem que estar consciente disso. O Filipinho não vinha bem. Não vinha legal. E acho que errou o Pintado quando manteve o Felipinho na última partida da Ponte contra o Criciúma e deixou o Amaral no banco. Agora com o terceiro cartão amarelo vai voltar o Amaral. Gosto do Felipinho, mas não vinha numa sequência boa. Acho que ele volta e quando voltar, volta no banco e vai ocupando de novo o seu espaço, que ele tem muito potencial. Agora, o diabo de tudo é aquilo que a gente falava hoje nos Donos da Bola na tela da TV Bandeirantes, que é o Elvis está sem condições físicas de ser escalado. Agora, quando você não tem o Elvis e tem o Matheus Jesus, você quebra o galho com um volante que vira meia com muita tranquilidade. Só que não tem mais o Matheus Jesus que bateu asas lá para o Japão. E aí, quem é que vai levar essa bola? Quem é que vai fazer a transição? Você vai fazer 4-2, mas aí você tem que botar 4 volantes. Ou 3 volantes e o Elvis. Ou 3 volantes e mais um atacante. Eu acho que a cabeça do Pintado está um trevo, porque se ele jogar com 3 volantes e 3 atacantes, a bola não chega.
Se ele jogar com 3 volantes e um meia, ele não tem um meia, ele tem que usar o Elvis, que está sem condição física, e aí joga com 2 atacantes, o André e o Paulo Baia, ou o Eliel e o André, ou o Paulo Baia e o Eliel. Esse foi o time. Paulo Baia, Eliel e Thales. Essa foi a formação que ganhou os 3 jogos seguidos. Se não no jogo inteiro, pelo menos o empate do jogo, esses 3 jogadores estavam em campo. Com o Matheus Jesus, com Leonardo, ou Amaral e Felipinho, ou Amaral e Ramon Carvalho, ou Ramon Carvalho e Felipinho, né? Mas tinha à frente dos dois o Matheus Jesus, sempre o Matheus Jesus, que tem qualidade. Indisciplinado, às vezes some, mas é um cara de um potencial técnico indiscutível. E já no jogo de Criciúma nós vimos toda a falta que esse jogador fez lá. A bola não chegou, a Ponte ficou submetida ao pleno domínio da equipe do Criciúma. Então, e não dá mais para contratar, fechou a janela, é um perereco, é um Deus nos acuda, e eu senti no Pintado uma consciência de pé, com os pés no chão, mais do que na entrevista coletiva de apresentação. Falando de acesso, falando de coisas maiores. Depois da derrota em Criciúma, aqui a luta e a guerra vai ser somar 45 pontos, tá certo. E para conseguir isso tem que ganhar da Chapecoense. E eu acho que, mais uma vez, jogo no horário legal, domingão à tarde, 15h30, que é o momento da torcida da Ponte carregar nos braços de novo. Não tem jeito. Tem que ir lá, fazer gol, torcida, fazendo gol, defendendo o gol, fazendo lançamentos, dando carrinho, para tentar fazer prevalecer essa vantagem teórica e prática também, que a Ponte tem dos aspectos campo e torcida a seu favor. Porque tecnicamente o time vai perdendo, vai derretendo, e a gente tem muita preocupação com o que vem pela frente. Mas eu entendo que com a consciência da gravidade do momento, com muita concentração e extrema voluntariedade e intensidade, que a Ponte vai ganhar o jogo da Chapecoense e vai ser um resultado muito comemorado, porque a Ponte iria a 26. 26, estaria faltando aí 19 pontos, tem muito jogo pela frente. É o que eu acho e torço para que dê tudo certo para a Macaca, mas a preocupação do torcedor da Ponte, ela é absolutamente gigantesca, por conta da fraqueza, da fragilidade técnica do time, e como nós sempre dissemos, o Felipe Moreira, nós sempre dissemos, Felipe tem a parcela dele de responsabilidade, mas ressuscitem o Rinos Santana, uma mistura de Rinos Mítios com Tele Santana, e deem esse elenco para esse treinador híbrido ressuscitado, reencarnado, sem reforço nenhum. Eu tinha dúvidas, e não quero ter dúvidas, quero que o Pintado faça um grande trabalho, e qualidade para isso ele tem. Mas o elenco, olha, não tem um meia, não tem um volante que vira meia, não tem um meia, e não tem nem um meia improvisado. Mas e o Elvis? Eu digo no momento, o Elvis está sem intensidade e sem força física. Ele correndo um pouco mais do que está correndo, mais uma vez vai ser o jogador mais importante do elenco pontepretano. Mas precisa melhorar pelo menos uns 30% a sua condição física. Então o recado é para a torcida da Ponte. Vai ter que carregar no colo, tem que comparecer, tem que ter paciência, tem que apoiar os 90 minutos. Jogador errou, aplauda, sem muita chiadeira, porque o time está aí a 5 rodadas. 5 rodadas sem vencer. É muita coisa. São 2 empates e 3 derrotas. O time entra num funil perigoso e a torcida tem que entender esse momento. Ganha mais 1 ou 2 seguidas, melhora. Melhora o astral, melhora a confiança do grupo, melhora o ambiente, melhora a atmosfera. O Pintado vai mais descontraído para o treino e extrai o melhor dos jogadores, mas tem que ganhar esse jogo domingo de qualquer maneira. 0-0, gol de mão, gol impedido, gol espírita. Tem que ganhar o jogo, Batista.
Você segue mandando para cá suas mensagens 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar, mandando para cá suas mensagens de áudio e também mensagens de texto. 971021493. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. 3 lojas em Campinas, anote aí o endereço, aí você vai na loja mais próxima. Avenida John Boy do Lope, número 8200, Satélite Íris. Armando Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida Amoreiras, 4079, no bairro Vila Rica, em Campinas. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Ouvinte participando, Batista. Avisa o CH que o campeonato da Série B é de pontos corridos. E os 4 primeiros são os que se classificam. Portanto, o time que estiver lutando contra os mesmos pontos e numa posição difícil na tabela, se ganhar, faz 3 pontos a mais e não deixa o outro fazer 3 pontos. Portanto, jogo de 6 pontos. Luiz Antônio de São Carlos. Essa argumentação é boa, hein, CH? E aí, vai mudar de ideia ou não? CH. Olha, o CH ficou tão irritado, cara, que ele... Esse negócio de 6 pontos, ele rodou fora, entendeu? Desligou tudo lá, equipamento, microfone, câmera. Não se irrite. Não se irrite. Não tem o negócio do Chaves, né? Aquele personagem do Chaves que fala não se irrite. Não se irrite, não se irrite. Cadê a vinhetinha do Tá Nervoso Vai Pescar aí, Batista? Ah, esse tem. Esse é só lá na TV, ô Tigrão. Nós estamos aqui no rádio agora. É porque... Eu não sei, não. Ele me mandou uma mensagem aqui, eu não sei se ele tá brincando, mas ele falou, volto amanhã às 16. Questionada sobre a eliminação da seleção feminina da Copa, Pia disse que lava suas mãos. Pô, aí, essa vai entrar para piadasinfames.com.br. Ganhou a mala, a Pia, né? Fez um péssimo trabalho. E os caras ainda criticavam o Vadão. Olha aí. Vadão que está no céu há muito tempo. Vadão fez um trabalho excepcional. Mas aí, né? Aquela história. Não, precisava mais. Tinha que ser campeão mundial. Tá aí, ó. O maior vexame da história. Nunca o Brasil tinha sido eliminado na primeira fase da Copa do Mundo de futebol feminino. Traz a Pia. Seria... É estrangeiro, tem que trazer técnico estrangeiro. Tá aí, estrangeiro no que deu, né? Seria, assim, um prenúncio do que vem pela frente com a masculina, Batista. A mulher não consegue se comunicar com as suas comandadas. Não, mas tem muito treinador brasileiro que vai pro Japão, pra China e não fala mandarim nem japonês. Tem intérprete. Puxa vida. Mas com tanto treinador competente... Não, mas ela é ganhadora, futebol feminino, entende? Que vexamaço, hein? Agora ela lava as mãos. Sim. Tá bom, vai lavar as mãos para continuar tocando violão. Porque dirigir a seleção não tem mais clima, não. Foi horrível
E eu acho que dá para a CBF refletir bem a respeito disso. O doutor Edinaldo, presidente. Aí, presidente. Não, porque vou trazer uma treinadora internacional de ponta, porque sabe tudo, porque é uma espécie assim de Pepe Guardiola de saias. E aí, presidente? Explica agora, ele tem que dar entrevista, né? Como é que ela se comunicava com as jogadoras? E no banco, o intérprete estava junto? O intérprete? Aí ela tem que falar para o intérprete pode ficar no banco? É, gente. Vem aí o Carlo Ancelotti. E parece que foi só o Felipe, olha o Felipe, rapaz, o Fernando Diniz. Um abraço para o Felipe Diniz que está nos ouvindo. Foi só o Fernando Diniz ser anunciado como interino da seleção brasileira até a chegada do Ancelotti. Até o Fluminense tombou de bico. Começou a patinar, andar de lado. E aí você já pensou que clima, Batista? Dá uma olhada nessa situação hipotética. Hipotética não, real. Não é hipótese não. Aí o Fernando Diniz começa a dirigir o time nas eliminatórias. E aí começa a ganhar jogo, começa a agradar, começa a dar boas entrevistas, que ele é um cara muito bem articulado. E aí sente aquele clima de seleção brasileira, né? Aquele glamour e aquele monte de repórter na coletiva e a visibilidade que ele vai ter para o futebol internacional, mesmo dentro do Brasil. E aí daqui a pouquinho começa a contar nos dedos quantos dias estão faltando para a chegada do Carlo Ancelotti. E o Fernando Diniz foi lá e experimentou a fruta. Degustou a mesma. Como é que fica o clima, hein? Você está falando assim, você está dizendo que ele é egoísta, que ele é traíra? De forma nenhuma. Isso é próprio do ser humano. Próprio do ser humano. Pô, o cara experimenta um sabor desses, a fama, o glamour, a projeção, a visibilidade, e sempre com aquela esperança, de repente melo o contrato, estou indo bem, vou dirigir o time na Copa, se classificar. E aí? O outro chega, ele tem que passar o bastão. Você já pensou o clima ou não? Chegou o italiano aí, e o Fernando Diniz está empolgadíssimo. Aí ele vira o anônimo de novo em termos de seleção brasileira. Será que nós estamos fazendo tudo direitinho? Ninguém pensou nisso? Olha aí o exemplo, a experiência vivida com uma técnica sueca, portanto, com o continente europeu, no comando de uma seleção brasileira em Copa do Mundo. Feminina, é verdade. Mas é a especialidade dela. Seria um aviso dos deuses do futebol para que essa esdrúxula decisão, opção de trazer um técnico para vir quando ele bem entender e começar a tocar o projeto com um interino, com um tampão, seria um aviso dos céus futebolísticos de que ainda dá tempo de consertar a nhaca, para não dizer outra coisa, que está sendo feita? Para a gente pensar, né, Batistão? Eu entendo que nem é o problema aí da barreira da língua, né? Porque tem ótimos intérpretes e dá, sim, para se comunicar aí. Eu conversei bastante com o Gleger, que o Gleger Zorzinho foi técnico na Coreia do Sul. E eu tinha uma curiosidade para saber como é que funcionava isso, né? E o Gleger falou que é tranquilo, dá sim para passar todas as informações, e ele foi campeão lá, não teve nenhum problema. O problema é que a pia é ruim mesmo, né? Não tem qualidade, não consegui enxergar nada na pia. Então aí é uma questão de competência, que se tivesse competência, daria para se comunicar e vencer a barreira da língua, através do intérprete, mas sem competência não adianta. Ela podia ser poliglota, podia falar fluentemente o português, que não ia conseguir resultado algum no comando da seleção brasileira. Faltou mesmo competência. O Papai Joel, ele foi lá para a África do Sul, né? Lá predominantemente se fala em inglês, e ele até que foi bem, dentro da limitação, da tradição do futebol da África do Sul.
E ele até que falava... Ele falava bem o inglês, você não acha, ele Batista? Chegou lá, ao invés de usar o intérprete, ele tentou falar em inglês, né? Agora, o inglês do Papai Joel, convenhamos, difícil pra caramba para entender. O meu filho, o Carlos Henrique Batista, fala fluentemente inglês. Inclusive, ele só se comunica com a esposa dele, que é filipina, em inglês. Ela fala fluentemente o inglês. E muitas das vezes, né, ele ouvindo pessoas que não são nativas, porque o inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês da Inglaterra. Mas são nativos. Então dá para entender perfeitamente. Agora, se pega um italiano falando inglês, se pega, sei lá, algum outro país falando inglês, às vezes o cara fala inglês de uma maneira tão ruim que mesmo a pessoa que fala fluentemente o inglês não consegue entender. Então é um negócio complicadíssimo. Eu estive num evento na sexta-feira passada aqui no Nipo Brasileiro, em Campinas, e estava lá a delegação de Gifu no Japão. E o prefeito de Gifu estava lá. E eu não falo japonês e também não falo inglês. E ele também não fala português. Então como é que eu vou conversar com o cara, pô? Só em mímica. Mas aí o prefeito falava em inglês e o meu filho fluente em inglês. E o meu filho estava lá comigo. Aí foi legal, porque aí o meu filho conversava e traduzia. Então, através de um intérprete que era o meu filho, eu consegui entender tudo que o cara estava falando, porque o inglês dele era bom. Aliás, um prefeito muito jovem, né? Na faixa aí dos 35 anos. Então foi legal. Então, com o intérprete, dá pra gente se virar. E o técnico se vira também. Tem um aparelhinho que eu comprei na internet. E ele fala 49 línguas. E aí você aperta um botãozinho e fala em português, assim, com o cara lá sei lá, da Rússia. Como é que eu faço para chegar até o centro de Moscou? Em português. Mas você já programou ele para traduzir de português para o russo. Aí ele pergunta lá pro cara que você está conversando, em russo, como é que eu faço para chegar até o centro da cidade? Aí o cara que você está pedindo a informação fala em russo. E aí volta para você em português. Tem um ônibus que sai naquele ponto ali, pode ir até o final, o ponto final dele é bem no centro. Aí você agradece e vai. Só que esse aparelhinho, eu fui participar de uma reunião aí que ia ser tudo em inglês, eu botei lá inglês, português, português, inglês. Só que ele precisa de internet. Ele funciona através de um aplicativo com o Wi-Fi. Chegou lá na reunião, numa zona rural aí, internet zero. Aí eu botava o aparelhinho na boca, falava e apontava o aparelhinho pro cara que ia me ouvir, né? Para que ele ouvisse em inglês e respondesse para eu ouvir em português. Mas não ia nada, não ia nem voltava. Eu fazia aquele esforço e direcionava o aparelhinho pro cara para ele ouvir. Ele falava e não vinha nada. Na terceira tentativa, ele começou a virar assim, o próprio dedo dele em volta da orelha dele, falando que eu era louco, né? Então é isso, Batista. Às vezes o tradutor, o intérprete, esses aplicativos ajudam. Agora, você imagina na concentração, aquele ambiente descontraído, entre o treinador com os jogadores, a treinadora com as jogadoras, e vai jantar junta, né? Todo mundo no grupo, aí tem uma brincadeira, aí fala alguma coisa do jogo. Todo esse clima se perde, né? Porque também o intérprete vai estar em treinamento e, eventualmente, aí no jogo. Então é complicado. E você falou, e como que é o nome dela mesmo, em apenas 3 letras, Batista? Pia. Então, fui no oftalmologista, isso acho que para sexta-feira eu posso contar. Cheguei lá e ele falou, você tem miopia. Eu falei, então, tô bem de grana. Ele falou, como assim? Eu falei, vou comprar 1000 torneiras e vou vender o conjunto aí para as lojas de material de construção que eu conheço. Miopia com 1000 torneiras, já pus o burro na sombra, concorda comigo ou não?
Mais uma que vai aí para piadasinfame.com.br. Ponto 10, pizzaria e restaurante é o ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias, qualidade, grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte executivos. Aos sábados e aos domingos, saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações, aniversários, encontro com os amigos, reunião com a família. O seu happy hour fica muito melhor no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o WhatsApp 19, é o código de área, e o número 974106068. Você, se tiver um grupo acima de 10 pessoas, 10 ou mais, receberá um desconto especial do João Dias. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Isso aí que vocês estão fazendo é bullying com CH. André do Cambuí. Avisa lá o CH para ele voltar para o programa, tá? Prometo no programa de hoje, até o final do programa, não falar mais esse negócio de jogo de 6 pontos. Tá bom, CH? Volta pro ar aqui, porque realmente, né, o ouvinte, o André, tem razão. Estamos fazendo bullying com o CH. Então volta pro ar, que eu prometo não falar mais e nem ler mensagens de ouvintes provocando o CH por causa do jogo de 6 pontos. Intervalo, voltamos já já, 18h04. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, 18 horas e 8 minutos em Campinas. Continue mandando pra cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Bandeirantes para você participar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista e equipe. Aqui é o Éder de Campinas. Então, Batista, no lugar do Filipinho entra Felipe Amaral. E no lugar do Elvis precisa trocar, por qualquer um. Qualquer um. E esse time aí é jogar para não cair, como todo ano é feito assim. Quando teve aí talvez uma oportunidade de se unir com o Red Bull, falaram que a Ponte Preta é tradição, então agora é segunda, terceira divisão, é isso aí. Todo ano brigar para não ir para terceira. Se você é ponte pretano e quer assistir de graça o jogo da Macaca, domingo 3h30 da tarde, é só você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É fácil, não tem nada de complicado, e aí lá tem um número de WhatsApp. Você vai pegar aquele número de WhatsApp, vai pegar uma senha, mandar nome completo, CPF e a senha. 10 ingressos serão sorteados ainda nesse programa. Hoje nós vamos até às 7h30, tá? E o ingresso será retirado lá mesmo no estádio, na loja 1900, a loja da Macaca. Então participe, boa sorte para você. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, boa tarde, Tigrão, boa tarde, CH, Gleger, boa tarde todo mundo aí. Aqui é o André Bugrino aqui do Cambuí, tá? E eu queria pedir pro Tigrão contar uma piada pra nós, pô. Toda vez que o Tigrão conta uma piada na sexta-feira e o Guarani joga no final de semana, não tem como o Guarani perder. O Guarani, olha, eu não sei o que acontece, rapaz. Eu não sou nem muito assim, muito supersticioso, mas quando o Tigrão conta uma piada, por mais sem graça que seja, o Guarani não perde, rapaz, não perde, não sei. A bola rebate, vai ali, mas entra no gol, entendeu? E o Guarani ganha o jogo. Então, Tigrão, capricha pra nós aí, conta uma piada, Tigrão. Um abraço, pessoal, até mais. Abraço, até mais. Bom, o Tigrão já contou a piada, né? Ele antecipou a participação do ouvinte. Então, tá valendo, né? É a superstição aí, ele diz que não é supersticioso, é igual aquele cara que disse o seguinte: olha, eu não sou esse negócio aí de que tomar Coca-Cola deixa viciado, deixa nada, pô. Há anos que eu tomo Coca-Cola, tomo 2 litros todo dia e nunca fiquei viciado.
18:12, Vladimir Catarino, informações do Guarani no ar da Bandeirantes, diz aí Vladimir. Batista, falando do Guarani, Bugre volta a campo amanhã, 5 da tarde, lá no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, pega o Ituano nessa sequência da Série B. Bugre que vem realmente num bom momento na competição, sob o comando do técnico Humberto Louser. Agora são 9 partidas, com 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. No primeiro turno, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani venceu pelo placar de 2-1. Uma vitória no jogo de amanhã poderá, dependendo dos demais resultados, devolver o Guarani ao G4 do Campeonato Brasileiro. Claro que o discurso do time é de que o importante é estar no G4 na última rodada, mas somar pontos é sempre importante exatamente para não perder essas equipes que estão na parte de cima da tabela de vista. Guarani, portanto, esse jogo amanhã contra a equipe do Ituano não poderá contar com Derek. Derek que cumpriu suspensão automática na última partida contra o Ceará, mas que também está entregue ao departamento médico. Tem uma lesão de grau 2 na coxa, está vetado, portanto, não vai para o jogo. Derek é desfalque por pelo menos 15 dias, no time do Guarani. A expectativa é que ele seja recuperado até o jogo contra o Sport. Vai ser dia 18, então ficando de fora contra o Ituano e também contra o Juventude. Hoje teve a coletiva de apresentação de mais 2 reforços do Guarani, o Lucas Adel e o Pablo Tomás. Eles foram apresentados pelo executivo de futebol Lucas Drubski na sala de imprensa do Brinco de Ouro. O Lucas Adel fala pela primeira vez com a camisa do Guarani. Vamos ouvi-lo. Também, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Já vinha trabalhando bastante forte, buscando chegar em um alto nível, Assim, E assim, cara, comecei lá no Rio, Sou carioca. Passei pela base do Fluminense, do Vasco, aí depois fui pro Uberlândia, Atlético Goianiense, aí voltei pro Madureira profissional, aí joguei o Carioca no passado, aí segui lá no Rio, aí esse ano agora eu vim jogar aqui em São Paulo, assim, expectativa muito boa, deu certo, consegui jogar bastante, agradecer a confiança também aqui do Guarani por ter confiado no meu trabalho, E espero ajudar bastante, com muita fome de vencer, E ajudar o Guarani, Que é o objetivo principal, que é o acesso. Sim, cheguei no jogo aqui, senti o calor da torcida, muito bom. O grupo me recebeu da melhor maneira possível, comissão, diretoria, fui bem recebido por todos, o grupo é bom de trabalho, já percebi isso. E, cara, trabalhar quietinho, buscar o espaço, que a oportunidade vai vir, estar preparado para aproveitar da melhor maneira. Outro que falou sobre essa expectativa, de poder vestir a camisa do Guarani é o Pablo Tomás, reforço do Bugre para a sequência desta Série B. Faço das palavras do Lucas as minhas. Muito feliz, primeiramente agradeço a Deus, ao Guarani pela oportunidade. E estou muito feliz, cara. Venho com o intuito de ajudar, de dar o meu máximo. Então, estou muito feliz pela oportunidade. E, cara, a minha característica não é mais um centroavante mais parado, assim, sabe? É mais de mobilidade. Então eu vou cair pelos lados, vou movimentar bastante. É mais essa minha característica. É assim que eu venho me destacando e sempre joguei assim. Então, estou muito feliz pela oportunidade e espero poder ajudar o Guarani aí na temporada. Após a fala dos 2 jogadores, o Lucas Drubski fez um balanço, uma avaliação do trabalho feito pelo Guarani na contratação de reforços e para segurar jogadores importantes também após o final e o fechamento da janela de transferências que aconteceu nesta quarta-feira. Foi uma janela, eu estou nessa ciranda aí já há alguns bons anos, eu te falo que para mim foi a mais desgastante, a mais difícil e a mais avassaladora que eu participei. Então, assim, dentro desse cenário, eu acredito que nós fizemos movimentos muito bons, porque a gente supre carências que nós identificamos que tínhamos, para a gente não ficar, a gente brinca lá dentro, não ficar manco, de correr risco daqui a pouco de ficar improvisando jogadores em posições que não são as naturais, ainda que a gente sabe que temos aqui dentro, e isso é um dos fatores que a gente mais procurou atacar, jogadores que possam desempenhar mais de uma função, isso é muito bom. O próprio Pablo
falou aqui que ele é um 9, mas um 9 que pode jogar um pouco mais aberto, jogar um pouco mais solto. O Lucas já jogou de lateral esquerdo, já jogou é zagueiro, já jogou de lateral esquerdo, jogou de volante. Enfim, essa polivalência a gente buscou exatamente isso, porque casa dentro daquela... Vai ficar chato eu ficar reforçando, mas é sempre bom. Da nossa austeridade financeira, da gente poder fazer sempre mais com menos. E ao mesmo tempo abre um leque de possibilidades para o Humberto interessante, né? Então eu acho que foi uma janela dentro das nossas capacidades muito boa, muito boa. A gente conseguiu trazer dentro da média das equipes de Série B. A gente viu que teve equipes que trouxeram 2, 3, 5 jogadores como nós, teve equipes que trouxeram 10, 11, a depender, né, da disponibilidade financeira ou do momento que vive, enfim. Mas a gente somando todos esses fatores, né, eu acho que foram movimentos muito bem feitos pelo nosso departamento de futebol. A partir de hoje, 100% disponível. Se tivesse jogo ontem, os dois já poderiam jogar. Então os dois já estão 100% regularizados, 100% dentro do BID, 100% à disposição da comissão. Inclusive treinaram já, o Pablo, né? O Pablo chegou ontem de noite, já treinou hoje. O Lucas chegou no dia do jogo, treinou ontem e hoje. Então já estão 100% à disposição. É o Guarani, portanto, encarando o Ituano. A partida acontece amanhã às 5 da tarde. O time está invicto há 6 rodadas. Não tem nenhum jogador suspenso e o Humberto pode até repetir a escalação do último duelo contra o Ceará. Os jogadores que foram apresentados hoje, o Lucas Adel e o Pablo Tomás, estão regularizados. Podem até pintar aí no banco de reservas, reforçando o Guarani para esta partida. Convido você, bugrino, a acompanhar no portal Carlos Batista a matéria sobre a convocação. O psicólogo do Guarani foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, hein? Matéria imperdível, você encontra no portal Carlos Batista as informações do Guarani, aqui no Esporte em Debate. São 18 horas e 19 minutos em Campinas. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre fluidos de radiador Paraflu. E que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Eu já estou falando aqui há algum tempo. Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com total segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. Vai de Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Olá, CH, sua opinião sobre o jogo de amanhã, que você vai comentar aqui na Rádio Bandeirantes. Narração do Leandro, bola está registrado e às 5 da tarde a bola rola. 18h20, tem favorito nesse jogo ou não, hein, CH? Eu acho que o jogo é muito equilibrado, Batista. Muito equilibrado, porque o Ituano está querendo uma regularidade. É sempre muito difícil jogar em Itu, né? Apesar do time ser mais forte do Guarani, eu acho que em termos técnicos o Guarani é mais time que o Ituano. Mas jogar em Itu nunca é uma tarefa fácil, né? Então eu não posso desconsiderar isso. Eu acho que o trabalho do Marcinho também é bom, apesar da irregularidade do time do Ituano no momento. O Guarani deu uma engasopada, não total, eu acho até que teve muita coisa positiva na última partida, empate dentro de casa. E Humberto Louser tem aí mais uma oportunidade, né, de buscar fora de casa um resultado positivo. Ele tem a maioria dos jogadores à disposição, ele ganhou mais um, só não sei se ele vai utilizar de começo, que é o Regis. A gente até a partida última, eu pelo menos estava com aquela, será que o Regis está recuperado? Será que o Regis está bem fisicamente? Será que o Regis vai acrescentar tecnicamente? E ele acrescentou, na minha opinião. Então, eu não sei não.
Isso eu não tenho nenhuma informação, até uma sensibilidade, é um feeling. Eu tenho a impressão que ele pode começar jogando. Agora, se ele começar no banco, também está correto. Tirá-los da equipe. Os dois estão bem, estão jogando direitinho. Estão dando. Aliás, o João Vitor fez um bom jogo. E seria no lugar dele, né? Trazendo o Bruninho para um dos lados, né? Para a entrada do Regis. Eu não sei se ele vai fazer isso. De qualquer maneira, o Guarani vai muito forte para Itu. Muito forte. Minimamente, também é palpite, traz empate. Mas tem futebol para ganhar o jogo. Agora, eu não posso desconsiderar o momento do Ituano, que está se organizando lá, que tem um time interessante. Agora, capacidade o Guarani tem de ir para Itu e ganhar o jogo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que vai acontecer na partida, amanhã por volta das 7 horas nós ficaremos sabendo, com certeza, Batista. 23 minutos em Campinas, ouvinte no ar, participando conosco, mensagem de áudio. Ricardo Batista, equipe da Band, tudo Band por aí? Batista, uma pergunta aí pra mesa. Essas apostas que o Guarani tá fazendo, trazendo jogador sem nome, sem um conhecimento específico assim, é uma boa ou você acha que o Guarani deveria procurar um nome? Porque agora só veio o goleiro, né? Por enquanto, né? E essas apostas às vezes podem não dar nada, né? O jogador ficar aí, só ocupando espaço, tudo, né? O que vocês acham? Silvio, de Sumaré, abraço a todos. Olha, o Drubisky, né, hoje falou a respeito disso na entrevista coletiva, transmitimos ao vivo no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, do meio-dia até 1, sobre a responsabilidade financeira. O Guarani tem conseguido evoluir exatamente por causa dessa responsabilidade. Não faz loucuras, não sai gastando adoidado sem saber a receita que terá. Isso é uma irresponsabilidade. Só os imbecis é que agem dessa maneira, né? Porque desde quando eu era criança, eu aprendi que você só pode gastar aquilo que você ganha. Esse aqui é o grande problema. Tem muita gente que gasta muito mais do que ganha e a conta não fecha. Então, se empatar, já está perdendo. Que é necessário ter uma reserva, imprevistos acontecem. Então, o Guarani não tem condições de fazer grandes investimentos. Se vai dar certo ou não a aposta, é uma incógnita. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Pode ser que dê certo, já deu certo em outras oportunidades e pode ser que também não dê certo. Agora, como vai saber se vai dar certo ou não se não colocar o jogador para atuar? Então, a meu ver, na minha maneira de entender, o Guarani está absolutamente correto. Não adianta fazer loucuras e com aquele monte de cobrador batendo na porta e tendo dificuldades para poder pagar lá a despesa do dia a dia. Não dá, não tem paz de espírito, ninguém consegue funcionar desse jeito. Não é time de futebol, vale para o futebol, vale para a vida, vale para todos nós. É necessário ter um controle das finanças para que a coisa possa acontecer. Então, aprovo o que o Guarani está fazendo e torço para que as apostas possam dar certo. Agora, recentemente, só para citar duas, Jamerson, a aposta deu muito certo. Richard Rios, aposta, deu muito certo. Eles tiveram futebol, que auxiliaram o time do Guarani nas suas partidas e depois também renderam dinheiro para os cofres do Guarani. Aliás, as parcelas até dezembro estão caindo na conta do Guarani. E isso está servindo para pagar direitinho aí a folha de pagamento. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH. Sabe que eu não entendo, cara? Eu não entendo é esse Elvis aí, ó. Ele tá fora de forma, vai dentro da Série A2 que ele tá fora de forma. Sabe que o nego não viu isso pra contratar um meia esquerda e deixar aí? Porra, tem tanto meia aí, ó. Pra você ver, o CRB mesmo tem 2 meia lá, ó. Porra, tem muito time que tem 2 meia. A Ponte não tem, gente. A Ponte fica esperando o Elvis, só engordando. Deve comer uma macarronada danada. Boa noite, aqui é o Mário de Hortolândia que tá falando. Obrigado. Tchau.
Tchau, 18h26, daqui a pouco tem mais. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, jogo em Itu. Você estará comigo na tela da Band. Vou narrar a partida, você e o Gleger. E lá em Itu, Ituano vai enfrentar a equipe do Guarani, o jogo ao vivo na tela da Band para todo o Brasil. Qual que é a sua expectativa de pontos para esse jogo, hein, Tigrão? Acho que o Guarani é favorito. Se o Guarani jogar o que pode, ele ganha o jogo. Vamos imaginar assim, que o Ituano jogue no seu limite máximo e o Guarani no seu limite máximo. O Guarani ganha o jogo. Agora, pode o Guarani jogar abaixo do que pode e o Ituano jogar acima do que pode. Aí muda tudo. Mas em condições normais, eu quero dizer, ó, o Guarani vai render o que pode, no seu máximo. E o mesmo adversário, o Guarani ganha o jogo. Isso na teoria. Na prática, pode o Guarani estar numa tarde infeliz e se entregar para o Ituano e não encaixar e perder o jogo. Mas o momento do Guarani é muito melhor. O Ituano vem dessa vitória importantíssima, magrinha, em casa. Perdeu por 1-0 para a equipe ganhou de 1-0, perdão, do Tombense. Deu uma melhorada boa aí na tábua de classificação. Deu uma tirada daquele peso horrível de zona de rebaixamento cada vez mais próxima e vai jogar mais leve, né? Mas o elenco do Guarani atualmente é melhor. Elenco. O time de 1 a 11, se fosse assim o número das camisas, do goleiro ao ponto esquerda, o time do Guarani é melhor. E o elenco, ou seja, aqueles que estarão no banco também oferecem mais opções de fazer a reposição à altura ou até com vantagem caso seja necessário. Então, são componentes de sobra para a gente imaginar que o Guarani possa fazer os 3 pontos. Agora, alguém pode me questionar aqui, inclusive os nossos amigos de Itu que nos ouvem e nos veem muito. Um abraço a todos em Itu. Puxa, mas tem os aspectos campo e torcida. Tá bom. Campo, sim. Torcida? Não sei. Não vou me surpreender se tiver equilibrado, porque o Ituano tem posto 1.200, 1.100, 1.350, 65 quilômetros de distância. Baita de um sábado lindo desse que vai fazer, se Deus quiser, e a torcida do Guarani, entusiasmada como está, de repente tem mais bugrino lá do que torcedor do Ituano. Então, dos 2 componentes de apoio, campo e torcida, um cai por terra. O Guarani vai se sentir em casa. Então, são ingredientes que nos levam na direção de, teoricamente, com todo o respeito do mundo, ao Ituano que vem crescendo, que vem fazendo grandes campanhas. No ano passado foi o orgulho do futebol de São Paulo na Série B, porque chegou até a última rodada para subir, com chances de subir, e bastava ter vencido o Vasco, e foi muito prejudicado pela arbitragem e perdeu o jogo em casa. Então o Ituano merece todo o nosso respeito, mas eu estou falando de momento, e no momento me parece o Guarani mais encorpado, mais forte, mais, assim, numa situação consistente de vitória, numa situação mais sólida para ganhar o jogo. E você conversava com o CH a respeito do time, Regis, especulando. Nem o Isaac, que está numa forma física melhor do que a do Regis, não tem começado as partidas. E eu estou dando uma olhada, uma pensada aqui, e eu acho que o time do Guarani é esse aqui, ó. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Até aí não mudou nada. Nada. Aí vem Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. Esse é o time para começar. Não acredito que, como está dando certo, mas empatou com o Ceará. Empatou, mas entrou o Isaac. Empatou, mas entrou o Regis. E daí? Entrou o Bernardo, né? Entrou o Lucas Silva, entrou o Robinho, esse bem no finalzinho. Então ele pode mexer. Agora, qual motivo teria o Loser, visto que ele começou com esse time e não conseguiu ganhar o jogo? Mexeu e ficou do mesmo jeito, ficou 0-0. Então por que ele vai mexer na base que já tem ali um sentido de entrosamento muito importante? Para mim, o Regis e o Isaac, mais
num momento ou outro ganharão a titularidade. Se não os dois, pelo menos um num jogo, outro no outro. Em alguns momentos, como foi contra o Ceará, em parte da partida, os dois juntos. Mas para início, esses caras vão entrar no jogo amanhã. Independente do que esteja acontecendo, Regis e Isaac vão jogar. Mas eu não acredito para início. E sim com o jogo em andamento, com a manutenção do time que iniciou a partida contra o Ceará na última quarta-feira. Batista. Boa noite, nós bugrenos vamos invadir Itu, só na minha casa, vamos em 5, Carlos Cavalcante. Aproveito para divulgar aqui o preço dos ingressos. O Guarani, inclusive, está vendendo ingresso lá na secretaria do clube. Só que hoje não dá mais. Fechou às 6, né? Mas amanhã, das 9 da manhã até as 12 horas. R$ 60 inteira e R$ 30 a meia. 60 inteira, 30 a meia. Você também pode adquirir pelo totalticket.com.br. Só que pela internet não vende meia. Só o ingresso inteiro. Para comprar a meia tem que ser lá na secretaria do estádio Brinco de Ouro, amanhã, das 9 ao meio-dia, ou nas bilheterias do estádio Novelli Júnior, lá em Itu. Você pode sair daqui com o ingresso comprado para, enfim, não pegar a fila lá, né, em Itu, enfim, ter a facilidade de chegar em Itu e ir direto para o local destinado à torcida visitante. Então, se você quiser fazer isso, já ir com essa tranquilidade, é só comparecer amanhã na secretaria do Estádio Brinco de Ouro, ali no Queijo, naquele prédio da administração do Guarani. Lá tem a secretaria, aí você adquire aqui mesmo em Campinas o ingresso, R$ 60 inteira, R$ 30 a meia, e já vai com o bilhete na mão para chegar lá e ajudar o time do Guarani a vencer essa partida. O jogo é complicado, Ituano em casa é sempre muito difícil e o Guarani vai necessitar da sua força nas arquibancadas. Então compareça e prestigie o time do Guarani lá em Itu. 18h34, rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo,
Cambuí. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições. 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática.
A Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. E tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país inteiro. Vai de Uesco. O Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. Você que é Ponte Pretano tem mais um tempo aí para você que quer ganhar o ingresso. São 10 ingressos, sorteio neste programa. Fique ligado, fique atento. Já já eu vou fazer o sorteio do ingresso. E como é que você vai participar desse sorteio? O ingresso será retirado lá no dia do jogo. O jogo é domingo, 3h30. Faltando uns 5 minutos para começar o jogo, você terá que retirar o ingresso. O ingresso estará disponível até 5 minutos antes do começo da partida lá na loja da Macaca, olhando de frente para o portão principal do lado esquerdo. É lá que você vai retirar o ingresso. Você, ganhador, chegando lá, diga que foi retirar o ingresso que você ganhou da Rádio Bandeirantes. Para participar, só pegar o número de WhatsApp que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem também uma senha. Pega o número, a senha, mande o nome completo, o seu CPF e a senha. Pronto. É só isso. Você já estará participando do sorteio. O sorteio é pelo site Sorteador. Sorteio eletrônico. Só aceita um CPF por participante, tá bom? Participe, boa sorte para você. KKKKK, Poliglota tirou muita risada, Batistão. KKKKK, Antônio do Jambeiro. Ô, Antônio, abraço. Boa noite. Se o Ituano jogar mais que o máximo que ele pode, significa que aquele não era o máximo. Fico meio confuso, hein, Tigrão? Mas você continua sendo o máximo. KKKKK, abraço. Ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Batista, boa tarde, Batista, boa tarde. Boa tarde, Tigrão, CH, Glega. Meus caros, esse tema aí da pia, da pia, sei lá, é o seguinte: vai acontecer exatamente igual com o Ancelotti. Paguem para ver e vocês vão sentir e comentar daqui a alguns anos, entendeu? E, Tigrão, pelo amor de Deus, pai, para de botar o bedelho nas minhas ideias. Bom, mas eu já estou vendo aí com um cliente para ver se ele tira o escorpião do bolso e nos entrega 20 rádio portátil FM com faixa estendida para o Batista e vocês aí sortear aí para a galera, ok? Opa! Notícia boa, hein? Valeu a cutucada. Demos uma cutucada no Edivalmir Massa. E ele correu atrás e disse que está arrumando aí um patrocinador. Beleza? Manda pra cá, vamos sortear os 20 rádios para os nossos ouvintes. Muito obrigado aí ao Edivalmir. Batista, esses dois reforços que foram apresentados hoje no Guarani, por exemplo, zagueiro Lucas. Vocês conhecem esse jogador? Já viram jogar Laco de Campinas? Bom, eu não vi jogar, não conheço. Vou perguntar aos comentaristas. E aí, CH, já viu jogar aí os dois que foram apresentados hoje ou não? Não, Batista. Até pesquisei, vi pouco material, não conheço nenhum dos dois. E você, Tigrão, conhece, já viu jogar ou não? Perdemos o contato aqui com o Tigrão. Assim que ele voltar, pode responder aqui ao nosso ouvinte. Vamos mais um ouvinte participando, mensagem de áudio. Fala, Batista.
CH, toda a bancada aí, Tigrão. Pra mim, o Regis tem que ser titular do Guarani. O Bruninho e o João Vitor são excelentes jogadores. O João Vitor tá sendo importante na campanha do Guarani e o Bruninho também. Só que o Guarani ele precisa de um meia armador. E o Regis aprovou que pode ser esse meia armador. O Bruninho ou o João Vitor entrar no segundo tempo, cara, já pega um lateral mais desgastado, um lateral mais cansado. Acho que pode render frutos aí, beleza? Mas pra mim o Regis tem que ser titular. Tá faltando aquele toque de qualidade no meio pra pifar o atacante. Mais um. Batista, boa noite. Marcel aqui de Nova Odessa. Batista, eu tinha um pouquinho de sal grosso aqui, eu tava pensando em tomar um banho pra ajudar a Ponte Preta. Só que aí eu acabei fazendo um churrasco mesmo, e a Ponte Preta que se virem. Cansamos, toda vez o torcedor tá lá ajudando, e o time tá sempre igual. Então, vamos pra cima. Marcel de Nova Odessa, um abraço, pessoal. O programa tá excelente. Até mais. Até mais, grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação. Nova Odessa, grande audiência da Rádio Bandeirantes. Bom, tá ok o Tigrão? Lucas Sim. Adel e Pablo Tomás, já viu jogar ou não o Tigrão? Batista, não vi não. Se eu for fazer aqui uma análise do jeito que a gente gosta de fazer, eu ia dar uma olhada aqui nos vídeos e tal, na correria ainda não vi, mas não tenho nenhum juízo de valores formado do jeito que a gente gosta, né? Assim, aparentemente apostas, é diferente do lateral esquerdo, por exemplo, formado no São Paulo, que o Guarani trouxe, que a gente viu, que tem uma outra base. Então o zagueiro que está vindo aí, o Lucas Ardel, né? Ele tem base no Fluminense, como ele mesmo disse, tem base no Vasco. Porque senão você fala, mas peraí, mas é Fluminense ou é Vasco? É porque às vezes o jogador vai para uma equipe e acaba sendo dispensado, faz um pouco de base lá e depois faz base numa outra equipe. O goleiro Robson, por exemplo, o Ivan, né, o Silas, tem muita história disso. Oswaldo Vital, lá de Santa Bárbara do Oeste, ali pertinho de Nova Odessa, também subiu a avenida do Guarani para a Ponte. Então por isso que ele disse, base no Vasco, base no Fluminense, correu para lá, correu para cá. Mas assim, Batista, na boa, para não enganar o ouvinte, nem ficar aqui, não é, especulando em cima de hipóteses, eu prefiro esperar um pouquinho e considero duas apostas. Ô Tigrão, você ainda não estava no programa, lá no comecinho, né? O ouvinte perguntou, ele estava assistindo um jogo da Copa Paulista pela TV Cultura e alguém lá, não sei se é o comentarista, mas comentou que certa feita a Ponte quase conseguiu fazer uma fusão com o Juventus. Foi no jogo Ponte e Juventus. A Ponte perdeu esse jogo por 2-1. Abriu o placar, mas depois tomou a virada. E ele fez a pergunta para você. Falou, pergunta aí para o Tigrão se ele conhece essa história que foi contada lá pelo comentarista na TV Cultura. Não conheço, nunca ouvi falar nada a respeito. E nem mais recentemente, nem lá para trás, nem em nível de especulação, nunca. Eu estou há bastante tempo já, sou nascido em Campinas, né? Nasci aqui em 1957, do que depois de 6, 7 anos de idade eu me lembro de tudo, não me lembro dessa possibilidade não. Acho que ela não é verdadeira, não estou questionando aquilo que o nosso colega da TV Cultura falou. Né? Ele pode ter uma fonte, pode ter uma informação que eu não tenho, mas a gente aqui em Campinas certamente teria, né, ficado sabendo. Mas eu não tenho nenhuma informação a respeito disso e acho, na minha maneira de ver, respeitando a informação passada, que ela não procede. A não ser que fosse alguma parceria de categoria de base, como a Ponte já fez com o Rádio de Mococa. Lá não era nem categoria de base, né? A Ponte mandava jogadores que não estavam sendo aproveitados e lá surgiu o Lauro. Aí a Ponte teve a Ponte Sumaré, né? Uma espécie de franquia ou parceria. Aí de lá veio Aranha. Olha, 2 grandes goleiros da história do clube. Se fosse assim, uma espécie de cooperação, como a Ponte tem hoje com o Audax,
Mas fusão, para acabar, aí vai chamar Ju Ponte, o Ponte Tus, Juventus. Não tenho essa informação, não. Teve uma história uma vez, né? Que a Ponte tinha caído para a Série A3 e estava tentando, acho que é Novo Horizontino, falha a memória neste momento. Mas disputar a competição, disputar o campeonato, não fazer a fusão. Mas disputar isso aí foi na época do Marco Chedi. Preciso conversar com o Marquinho para saber melhor isso aí. Mas para A3 regional, nunca. De 1969 para cá, a Ponte esteve ameaçada. Esteve ameaçada assim no ano de 1996 de cair para a Série A3. Em 97 também. Depois ela sobe no Brasileiro, mas no Campeonato Regional teve ameaçada de cair para a Série A3 do Paulista. Estava na segunda regional. Mas a 3 não. A 3 é equivalente à terceira divisão. Também de 69 para cá, este fato nunca aconteceu. A Ponte foi rebaixada em 87, depois em 95. E agora, depois ela teve um rebaixamento em 87, depois 95. E agora esse rebaixamento de 2022. Mas sempre para a Série A2, nunca para a Série A3. Agora, essa fusão possível foi uma especulação na época que o Marco Chedi tinha saído da condição de presidente da Ponte e depois de um tempo surgiu lá como patrono, presidente, coisa do tipo, investidor, no Novo Horizontino antigo, outro CNPJ. Mas foi só mera especulação. O que aconteceu uma vez foi que a Ponte disputaria uma terceira do Brasileiro. E aí houve uma desistência. O Edu tem tudo isso daí nos papéis dele. E aí a Ponte teve uma outra desistência do América de Rio Preto, também para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sei que a Ponte acabou sendo beneficiada, mas assim, não por fusão. Acabou herdando a vaga por ranking, ou por direito, por desistência, por impossibilidade de alguma outra equipe ter disputado. Mas em âmbito nacional. Âmbito regional, não. A Ponte, toda vez que herdou alguma coisa, foi dentro de campo. Tentou, é verdade, em 1988, naquela ação judicial, que acabou sendo derrubada pelo STF. STF chegou. Que a Ponte disputava a primeira divisão e os clubes não entravam em campo. Mas depois aquilo tudo caiu por terra, foi tudo considerado inválido. E a Ponte voltou sim, aí com méritos, e dentro do campo, em 1989, aquele time do Brigatti, do Osmar Guarnelli. Osmar era treinador já, junto com o Nicanor de Carvalho. Mas Brigatti, Júnior Cural, Pedro Luiz, Tuca, Zé Carlos, Zé Bodão, essa galera toda aí. Né? A Ponte tinha um bom time e subiu com méritos. Agora, de ter herdado vaga assim, em nível de campeonato brasileiro, já aconteceu. No campeonato regional, não me lembro. Atenção, você que está me ouvindo agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte mesmo, na hora que você liga o limpador do para-brisas do carro, ele limpa mesmo ou só dá aquela espalhada na água? É horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso, é porque a palheta do limpador está ressecada e já passou da hora de trocar. Então, passa lá na Rocha Autopeças, porque eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carro. Você vai pagar baratinho e você mesmo, com um pouco de habilidade, consegue trocar. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedade de peças para deixar o seu carro renovado. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Peça a ele o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rádio Bandeirantes.
Intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que abre mais uma rodada, 22ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais, 9h30 da noite no José Maria de Campos Maia, tem Mirassol e Sampaio Correia. O provável Mirassol do técnico Mozart, com Alex Muralha, Lucas Ramon, Tarisson Kelvin, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Yuri Lima e Danielzinho, Chico Kim, Gabriel, Zé Roberto e Negueba. Já o Sampaio Correia do técnico Márcio Fernandes, com Luiz Daniel no gol, Matheus Pivô, Joécio, Gabriel Furtado e Gustavo Henrique, além de Vitinho, Maurício e Marcinho, Pimentinha, Vinícius Alves e Matheus Martins. Mirassol e Sampaio Correia, portanto, no estádio José Maria de Campos Maia, 9h30 da noite, a bola rola, abertura de mais uma rodada na Série B. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Pessoal da Band, tudo bem? Olha, se como o Matheus Jesus, os times estavam indo mal, imagine sem ele, pô. Pelo menos ele dava uma consistência ali no meio de campo, né? Ele combatia, ele armava. E agora, quem que vai fazer esse trabalho, hein? Eficiente como ele fazia.
Então o negócio agora é torcer pro Pintado eu conseguir arrumar esse time e rezarmos para não cair, né? Um abraço, gente. É Jonas Vilas Boas, do Cambuí. Tchau. Boa noite. A pergunta do dia sobre a técnica feminina Pia. Ninguém fala o sobrenome dela, né? Porque é difícil. Sandy Raj. Nem sei se essa pronúncia tá certa também, mas eu acho que deve ser isso. Pia Sandy Raj. Na minha opinião, diz o ouvinte, o melhor técnico que a seleção feminina já teve se chama Oswaldo Alvarez. Vadão. Rafael Lemão de Campinas. Abraço para você, Rafael. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde, boa noite, Tigrão, todos vocês aí da rádio. Batista, como é que pode trazer uma técnica importada? E a seleção brasileira está com 2 agora, né? Vem vindo outro italiano aí. Eu não sei não, Batista, essa mulher, o que vocês acham, sei o Tigrão, entre essa técnica e a Pia e aquela técnica da Ferroviária de Araraquara? Diz aí pra nós, Batista. Tigrão, um abraço a todos. Nelson do Chapadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Tigrão, você foi citado pelo Nelson. Ele mora no Chapadão e quer ouvir o seu comentário em Tigrão. Sabe quem que saiu da minha casa agora aqui? Por isso que eu fiquei um minutinho fora da escuta, Batista? Não sei não, Tigrão. Infelizmente não consegui ver. Wagner Ferreira. Eterno presidente da SEC, um abraço para ele, para o Márcio, que é técnico também lá da Eletrolar. Vieram aqui buscar uns aparelhos meus aqui para dar uma recalchutada. Inclusive um aparelho de TV e tal. E o Wagner acabou de sair daqui. Recalchutada é bom, hein? Recalchutar, né, Batista? Sabe o que Você sabe o que o Márcio falou, que é um especialista na marca que ele levou aqui? Eu não vou fazer o jabá, mas são 2 letras. Sabe o que ele falou? Que ele trabalha com a marca aí há 15 anos. E que essa TV plasma, que não é LED, hein? Que ele tá levando, ela bota qualquer TV de LED no chinelo. Ela já é tela plana, 42 polegadas, que ela bota no chinelo, no chulé, qualquer TV de LED, essas mais modernas, 4K. Ele falou, vamos recondicionar, recalchutá-la, e você vai usá-la mais 15 anos e com uma qualidade melhor do que essas mais modernas. Tomara, né? Só falei pro Wagner, antes de arrumar, me avisa aí quanto vai ficar, porque eu sou cardíaco, hein? Vamos ver. Então o Wagner tá te mandando um abraço, estava ouvindo o programa aqui e falou para você não esquecer da notinha lá que você tem que dar da SEC hoje, tá? Fala pro Batista não esquecer, que eu não ouvi ainda. Então tá aí. Um abraço pro Wagner Ferreira e pro companheiro dele que esteve aqui, amigo nosso também, o Márcio. E quanto à pergunta do Nelson lá do Chapadão, claro que a técnica da Ferroviária, ambientada a conquistas no futebol brasileiro, conhecendo competições nacionais de alto nível, sempre chegando nas cabeças, ganhando Libertadores, disputando campeonatos internacionais, morando no Brasil, jogando contra, tendo as meninas dela da Ferroviária e todas as dos grandes times, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, que tem um timaço, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, Grêmio. Ela joga contra todos esses times aí. É claro que ela está muito mais bem preparada do que a Pia. Aliás, Pia, né, Batista? É aquela que eu contei agora há pouco aqui. O médico falou que eu tinha de novo, né? Pelo amor de Deus, velho. Eu tinha 1000 Pia. Eu falei, agora eu compro 1000 torneiras e vendo aí pro material de construção que eu visito aí, entendeu? 1000 Pia. Pô, já tá bom. Com 1000 Pia, eu compro 1000 torneiras e faço o conjunto. Ô Batista, deixa a Pia lá na Suécia, vai. É a técnica da Ferroviária, é a Jéssica de Lima. Então, é ela. É ela. É ela. E a nota que o Wagner Ferreira pediu é sobre a 3ª rodada da Copa Imprensa. Copa Imprensa patrocinada pelo IGA. IGA, patrocinando a Copa Imprensa da SEC, e ele pediu para a gente divulgar neste domingo o Campo Society do Clube Bonfim.
o Clube Bonfim foi gentilmente cedido para este campeonato. Às 9 horas da manhã, EPTV versus Band. 10h30, Rádio Central versus TV Record. E a arbitragem é do Carlos Torrinha. E na mesa, o Carlos Zanqueta. Tá dado o recado, então. Terceira rodada da Copa Imprensa IGA neste domingo, lá no campo do Bonfim. Campo de Futebol Society. A Copa é Society, né? Então, 9 da manhã, repito, EPTV e Band. 10h30, Rádio Central e TV Record. Tati. São os 2 jogos programados. Está aí, dando o recado do nosso eterno presidente, o grande Wagner Ferreira. Vladimir Catarino tem mais Ponte Preta. Pois não, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, de volta nesse Esporte em Debate para falar um pouco mais da Ponte Preta e ouvir o lateral direito Gabriel Silva. Ele que foi contratado nesta janela de transferências, 32 anos, retorna ao futebol brasileiro depois de 12 temporadas da Europa. Já está com o contrato assinado, já está regularizado e vai ser reforço da Ponte Preta para a sequência do campeonato. O Gabriel Silva falou exatamente sobre esse desafio, né? Depois de tanto tempo na Europa, retornar para jogar no Brasil. Vamos ouvi-lo. Olha, encaro com muita expectativa, né? Um retorno ao Brasil depois de tanto tempo fora. Tenho que começar um pouco a voltar ao modo brasileiro, vamos dizer, porque é muito tempo, né? Mas muito feliz, muito motivado, né? E espero que possa dar o meu melhor para ajudar o clube. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009, Gabriel Silva subiu para o profissional do Palmeiras no ano seguinte. Fez 3 gols em 56 partidas ao longo de 2 temporadas, até ser vendido para o futebol da Udinese, seu primeiro clube na Itália. Depois passou por diversas outras equipes. Ele fala exatamente o que ele pode trazer dessa experiência na Europa no seu retorno ao Brasil. Eu acho que é experiência, né? Pelo fato de eu ter passado por 3 países diferentes, né? Acho que cada país tem a sua cultura. E cada país também tem um jeito de como jogar o futebol, né? Tanto na Itália, um país que tem um futebol um pouco mais tático, a Espanha é um país que já é jogado já um pouco mais o futebol, e na França mais contato físico. Então pude ter essa vamos dizer, esse dom de Deus, né? Que Deus preparou, né, para mim, para que eu pudesse passar por esses países e poder obter a experiência. Gabriel Silva destacou que conhece a Ponte Preta, sabe da importância do Campeonato Brasileiro da Série B e o fato de a família morar perto, né? Aqui na região, mora em Piracicaba, também facilitou para que ele fechasse esse contrato aí com a equipe da Ponte Preta. Batista? A gente sabe que, poxa, nem falar que o clube, como é gigantesco, né, a Ponte Preta, então sabendo que o clube que estou é um clube de camisa muito pesada, né, que tem uma tradição muito grande, e falando também de Série B, sei também das dificuldades que posso enfrentar, né, vamos dizer, porque não é como a Série A, é um futebol um pouco diferente da Série A, que tem mais contato, é mais pegado, né, e a gente vai tentar se adaptar ao máximo possível. Todos da família ficaram muito felizes pela minha volta e por estar aqui na Ponte Preta, né, ao lado de Campinas, né, Piracicaba. Então é algo que para mim é maravilhoso. Vejo como uma nova oportunidade, né, por mais já tendo 32 anos, trazendo a experiência de fora, mas muito feliz de poder voltar e principalmente estar ao lado de casa. Por fim, Gabriel Silva disse que está quase pronto, hein? Segundo ele, fisicamente, lógico, depende da comissão técnica, mas ele está com muita vontade de, pela primeira vez, vestir a camisa da Ponte Preta. Logo, logo deverá estrear. Olha, fisicamente a gente vem treinando, né? Tenho treinado essa semana muito pesado, né? Junto com os preparadores físicos. E, lógico, estava treinando também quando estava sem clube. Só que não é igual quando você treina coletiva, né? Se treinando sozinho com o preparador, tem um preparador que estava treinando com ele,
mas quando você treina coletivo é diferente. Então, pouco a pouco eu estou podendo chegar na minha forma física ideal e me sinto preparado principalmente psicologicamente, né? Mentalmente, que é o mais importante. Você tá preparado mentalmente para que as coisas possam fluir. Você estando preparado mentalmente, as coisas vêm. Então é conversar com os preparadores para ver qual que é até onde eu posso estar ali pronto, mas na minha cabeça eu tô pronto. Esse, portanto, Gabriel Silva Batista, 32 anos, novo reforço da Ponte Preta, chega para disputar a posição com o Arthur e vai ser aí o jogador da Ponte para a sequência da temporada, Batistão. Valeu, Vladimir! Potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia. É mais luz para os estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Então, escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. De parabéns a Nova Light. Deu para acompanhar a nova iluminação do Guarani. O estádio Brinco de Ouro virou dia. Maravilhosa a iluminação. E olha, uma responsabilidade muito grande. Evento ao vivo, com transmissão ao vivo pela televisão. E a Nova Light entregou aquilo que tinha prometido. Belíssimo trabalho feito lá no Guarani. 19h14, pautas, notícias, informações que não tem nada a ver com o noticiário de Campinas, mas são notícias do dia e que o comentarista vai escolher uma das 3 notícias apresentadas para colocar, evidentemente, né, o seu comentário no programa de hoje. Então vamos lá, atenção para a primeira notícia. Antes, alô comentaristas, ligados, hein? Atentos aí, porque vocês vão escolher uma notícia. Jogo emocionante. Campinas vence Sampaio Correia por 78-69 e sai na frente na semifinal da Liga de Basquete Feminino. O próximo duelo acontece segunda-feira, 19h30, no Maranhão. Notícia 2. Napoli faz proposta ao Bragantino por contratação do zagueiro Natan. No ano passado, o jogador foi especulado pela Roma, mas as negociações não avançaram. Notícia 3. Copa do Mundo Feminina 2023 já registra público maior que toda a edição de 2019, com número de jogos na primeira fase pouco menor que o de toda a edição passada. Mundial na Austrália e Nova Zelândia tem 1.200.000 torcedores nos estádios antes do mata-mata. Vou colocar também mais uma notícia, porque ela é recente, né? Foi agora, no período da tarde. Paulo Roberto Falcão não é mais o gerente de futebol do Santos. Ele vinha com dificuldades até nas entrevistas e resolveu tirar o time de campo. Puxou o carro, deu linha na pipa,
não é mais, portanto, o homem forte do futebol do Santos. Vamos lá, Tigrão, qual é a notícia que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Batista, tem 3 na pauta e você inseriu mais uma. Isso. E eu vou exatamente na rabeira aí. Eu acho que um cara do tamanho do Paulo Roberto Falcão, com todo o futebol histórico, o rei de Roma, a bola que ele jogou. Olha, às vezes eu fico pensando aqui dos números 5 que eu vi jogar, né? Clodoaldo Tavares Santana, Zé Carlos do Guarani, Vanderlei Paiva na Ponte. Nossa, e o Falcão, aí eu começo a falar, pô, se o Falcão foi melhor do que toda essa gente, eu não sei, foi mais longe na carreira pelo seu grande sucesso, retumbante sucesso na Itália, na Europa, né? E eu não sei o que um cara com todo esse cabedal, com todo esse cartel, esse currículo, essa grande personalidade do futebol mundial, vai se meter numa situação dessa, de ser executivo de futebol num clube tão grandioso também, com tanta história, o maior time de futebol do mundo de todos os tempos, foi o Santos do Pelé do início dos anos 60, mas hoje o Santos é um antro de problemas. O Santos não tem dinheiro, o Santos teve transfer ban, o Santos tem muita ação trabalhista, o Santos tem um time ruim, o Santos não tem recurso para contratar, a torcida outro dia quebrou tudo lá naquele jogo contra o Corinthians, tanto é que a punição foi muito grande, o Santos continua jogando sem torcida, é um dos momentos mais conturbados da história gloriosíssima do Santos. E quando o Falcão acertou com o Santos, com tudo aquilo que ele tem, com a vida estável que tem, né, com a história que tem, o que o Falcão vai fazer em Santos se meter num clube com tantos problemas? Fiquei pensando quando foi anunciado. Falei, tem tudo para não dar certo. São coisas que não combinam. Falcão com desorganização, com problema político, com oposição ativa, com torcida se metendo no meio, não combinam com o Lorde Paulo Roberto Falcão. E agora, eu queria estar errado quando eu pensei isso, mas acho que eu estava certo. O namoro com o noivado sequer virou casamento e o Falcão, para mim, se for iniciativa dele ou do Santos, ele vai ter uma vida melhor, cuidando das suas coisas e não sendo tão exposto, não tendo a sua imagem tão desgastada, uma imagem tão linda que ele tem construída dentro do futebol. É melhor para o Falcão estar fora do Santos, do momento do Santos, com todo respeito a este clube grandioso, mas o momento não combina com o perfil do Falcão. Falcão era coordenador esportivo do Santos desde o dia 15 de novembro do ano passado. Quero ouvir o CH também, mas antes vou falar da Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Silent, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar com a Renova, viu? Tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira lá no site, anote aí, renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscinas, pensou Renova Piscinas. E aí, CH, qual o tema que você escolhe, a notícia que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? A possibilidade de negociação
do Napoli, que já fez proposta querendo o zagueiro Natan, do Red Bull Bragantino. O ano passado ele foi, é verdade, especulado pela Roma, não deu certo, não deu liga, e agora o Napoli, atual campeão italiano, está tentando levar e deve conseguir levar o bom zagueiro Natan da equipe de Bragança Paulista. Mais uma vez, o time do Red Bull fazendo grana, sabendo investir o seu dinheiro. Contratou por um tanto, vai vender o Natan por 4 tantos. Esse é o Red Bull Bragantino, que é dentro e fora de campo muito bem gerido, Batista. Ouvinte participando conosco, boa noite, Batista, Tigrão, a todos aí da mesa. Treinador ideal para a seleção feminina seria o Arthur Elias do Corinthians. Já ganhou tudo que pôde no Brasil. Valdir do Vila Nova, no Ouro Verde. Abraço para você aí, muito obrigado pela grande audiência aí no Ouro Verde. Boa sugestão também. É que, claro, né, o técnico masculino não tem problema nenhum, o Vadão foi lá, fez um grande trabalho, mas como o Brasil está saindo de uma técnica, eu achei bastante adequada também a indicação da técnica mulher da Ferroviária. Mas o técnico do Corinthians é extremamente competente. E em 1 minuto eu vou divulgar os ganhadores da promoção de hoje, os ingressos, 10 ingressos para Ponte Preta e Chapecoense, domingo 3h30 da tarde. Aroma das Ervas tem uma linha completa de temperos, misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca a alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Você vai se surpreender saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Sensacional! Acesse para saber mais. Anote aí, aromadeservas.com.br. Bandeirantes. E atenção, vamos aos ganhadores. São 10 ingressos para Ponte Preta e Chapecoense, jogo que vou narrar pela Rádio Bandeirantes. Domingo, 3h30 da tarde. Edu Pinheiro começa mais cedo, começa às 2h30 com seu Concentração. Imperdível. 1. Emanuele Ferreira Mateus. 2. José Celso dos Santos. 3. José Francisco Camargo. 4. Letícia Moreira Silva. 5. Maria Eduarda Dantas. 6. Maria José Gomes Diniz. 7. Priscila Faria. 8. Rafael Mariano. 9. Rodrigo Rodrigues de Carvalho. E 10. Vinícius Bárbaro Dantas. Eu vou repetir. 1. Emanuele Ferreira Mateus. 2. José Celso dos Santos. 3. José Francisco Camargo. 4. Letícia Moreira Silva. 5. Maria Eduarda Dantas. 6. Maria José Gomes Diniz. 7. Priscila Faria. 8. Rafael Mariano. 9. Rodrigo Rodrigues de Carvalho. E 10. Vinícius Bárbaro Dantas.
Parabéns aos ganhadores. É só chegar na loja da Macaca, portão principal do Majestoso, lado esquerdo. E lá você diz que foi pegar os ingressos que você ganhou da Rádio Bandeirantes. E muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, hein? Qual é o clube brasileiro com mais estrangeiros no elenco atualmente? A sua resposta. Alô, Tigrão. Não é uma pergunta muito fácil, não. Mas, olhando assim dentro daquilo que a gente tem visto aí do futebol, todo mundo tem gringo hoje, né? Mas acho que é o São Paulo. São Paulo. Com 8 gringos aqui pela minha conta, eu acho que é o que tem mais. E você, CH? São Paulo. São Paulo também é a resposta do CH. Olha, é o seguinte, ó. O número de atletas nascidos fora do Brasil por clube. Internacional, 9. São Paulo, 9. Botafogo 8, Vasco 8, Grêmio 8. Então, meia resposta certa, né? Por quê, hein? Porque a resposta certa seria Internacional e São Paulo. Com 9 cada um. Você não perguntou quais os clubes? E sim qual o clube? Exato. Teria que ser quais clubes, mas se falasse quais clubes já ia entregar, né? Mas você falou, ó, qual clube? Aí a resposta certa é eu e o CH falamos um clube. Então, qual clube? O São Paulo. Mas se você perguntar, tem mais algum além do São Paulo? Aí o CH ia dizer, sim, o Internacional. Tá e bom. outra coisa também, né? Tirou... A cola que eu fiz aqui não tinha o James Rodrigues ainda, o Lucas, né? Então é por aí, cara. São Paulo. Tá São bom. Paulo. Ô, Tigrão, tirou o pedido, tá bom? Beleza, obrigado, hein? Vamos lá, atenção, hein? Pra você, Tigrão, qual a competição o Palmeiras tem mais possibilidade de título atualmente? Libertadores ou Campeonato Brasileiro? Libertadores, porque é mata-mata. No Campeonato Brasileiro, não acredito que o Palmeiras alcance mais e tire a diferença com relação ao Botafogo. E você, CH? Libertadores. Em mais uma fase iluminada, Daverson completa 1 ano de Cuiabá. O atacante ainda tem espaço para você, CH? O atacante ainda tem espaço nos grandes clubes do Brasil? Não. E para você, Tigrão? Tem sim. Ele marca gol de todo jeito. E se ele está marcando o gol desse jeito no Cuiabá, que não oferece tanta bola redonda para ele, imagina ele num time que crie para ele. Tem sim. Tem muita bola, é polêmico, é engraçado, é um pouco louco, mas mete gol pra caramba. É pouco louco, você foi assim, devagar, né? Fui gentil, né? Foi gentil. CH, um abraço pra você e ótima jornada amanhã. Você está no jogo Ituano e Guarani com a narração do Leandro Bola, está registrado. Um abraço, CH. Outro Batista, um abraço pra você, um abraço especial pro ouvinte da Bandeirantes e até amanhã. Aliás, o CH dobra, né? Porque domingo também estará na jornada da Ponte Preta. Valeu, Tigrão. Amanhã você está comigo na TV e no domingo comigo também no Jogo da Macaca. Ótimo final de semana, Tigrão. Overdose de Batista e Tigrão. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. E um abraço para todos os amigos da Bandeirantes. E foi um grande prazer ter participado aqui novamente nesta belíssima sexta-feira. Até amanhã. E Deus você quiser. falou aí do Wagner Ferreira, né? Várias mensagens pedindo o contato do Wagner vendo? Ferreira. Pessoas TV? que têm TV de plasma e estão querendo fazer a tal da recalchutagem. Eu o não Wagner sei já se eu tá posso, né, dar o telefone aqui, mas vou conversar com o Wagner Ferreira e aí depois a gente arruma um telefone aí para passar para vocês. Acabou! Vem aí Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente. Tchau!
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar. Agora, Esporte em Debate, com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Osasco Plaza Shopping, os melhores presentes pelos menores preços. 7h32. Muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda! Peraí, deixa eu falar. Não a gravação. Porque o ao vivo, a gente precisa valorizar sempre o ao vivo. É sempre o ao vivo, a gravação não. Então eu vou começar novamente. O senhor tira o dedo do mouse e eu vou dar um ao vivo aqui. 7h32. Muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda!